E de facto, aquilo que nós estamos a expressar com as nossas bocas também expressamos com o nosso coração. Amém? É tão bom estar convosco nesta noite e podemos ficar sentados. E de facto temos a oportunidade de nós estarmos juntos, de nós dizermos aquilo que está no nosso coração. E de facto também temos a oportunidade de nós abrirmos as nossas Bíblias, porque acreditamos que aquilo que a Bíblia diz é para nós e tem validade, não é? Não tem prazo de validade. É válido a cada momento. E vamos ler em João no capítulo 1, versículo 14, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. Os versículos vão ser projetados aqui atrás, penso que todos poderão nos acompanhar. E de facto aquilo que nós acabamos de cantar tem muita importância nos dias de hoje, não é? Porque nós estamos a experimentar nos dias de hoje muita coisa, não é? Muita aflição, muita inquietação, muita ansiedade, e nós devemos confiar naquele que devemos entregar o nosso coração, como nós acabamos de cantar, não é? Então, João capítulo 1, versículo 14, o prólogo de João diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai." E aquilo que queria que nesta noite nós pudéssemos nos debruçar tem a ver com alguma coisa fundamental na nossa teologia, da nossa crença, na forma como nós olhamos para as coisas, não é? E aqui o João está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a encarnação de Jesus Cristo. É alguma coisa que no Antigo ou Novo Testamento nós entendemos a realidade deste mistério que racionalmente temos dificuldade, ou as pessoas têm dificuldade em entender, mas pela fé nós aceitamos porque faz toda a diferença e tem todo o poder e nos dá uma identidade, uma identidade nova. Então as Sagradas Escrituras, no prólogo de João, no versículo 1 até o versículo 14, no primeiro capítulo de João, nós lemos: a encarnação cumpre o plano eterno de Deus. E este plano eterno de Deus tem a ver com salvação. E há uma questão que eu coloco e que é colocada e que vamos responder. Porquê que Deus se fez homem? Porquê que Deus se fez homem? E a resposta a esta questão, nós precisamos do Antigo e do Novo Testamento, das palavras de Jesus, das palavras dos profetas, das palavras dos apóstolos. E porquê que Deus se fez homem? Perguntam. Para confirmar as promessas de Deus, para confirmar aquilo que Deus já tinha prometido, para que a realização, a concretização das promessas fosse uma realidade, das profecias. E Deus fez homem para cumprir as profecias, a sua palavra, a confirmação da sua fidelidade. Isaías 53, versículo 5, vai ser igualmente projetado para facilmente nós caminharmos por esta questão que ao longo dos séculos tem sido debatida e foi fundamental para o crescimento e para o fundamento da Igreja. Quem é Jesus? E de facto, Jesus homem, Jesus Deus. Porque é que Deus se fez homem em Cristo Jesus? Isaías 53, versículo 5 diz: "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." E Isaías está a apontar para Jesus. Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 21. "E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele." E esta é a revelação do anjo
que Maria dará à luz um filho em que ele salvará o seu povo dos pecados dele. E nós vemos que os nossos irmãos, há quase 2000 anos, não tinham nesta altura, logo no início, acesso àquilo que nós temos hoje relativamente ao Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, nas profecias, o fio condutor que o Espírito Santo iria os conduzir para que, quando as cartas, quando as epístolas, quando o cânon do texto estava sendo completado, a igreja pudesse crescer firme na herança daquilo que Deus tinha revelado. E a questão de que, para confirmar as promessas de Deus, ele haveria de vir como rei em seu reino. E nós vemos em Isaías, no capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Lucas confirma, vejam bem, a forma, o testemunho para que as pessoas pudessem crer, sejam judeus, sejam gentios, o testemunho dos primeiros cristãos. Vejam bem, também será o testemunho daquilo que nós podemos dar, daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo é, e da forma como o Antigo Testamento está a apontar para que o cumprimento das profecias pudesse ser testemunha por aqueles há quase 2000 anos e também por nós pela fé hoje que nós vivemos cá. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. O anjo Gabriel, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então esta resposta a esta pergunta, porque é que Deus se fez homem, para revelar o Pai. Então, através da encarnação, Jesus torna visível aquilo que não é visível, o Pai que é invisível, mostrando o amor e a natureza de Deus. Jesus mostra-nos quem Deus é, não é? E nós temos Deus acessível em Cristo Jesus. E nós podemos comprovar isso pelo aquilo que João diz no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revela o Pai. A ação do Pai está em Jesus. Então, se nós conhecemos Jesus, conhecemos o Pai. João 14, 9, Jesus está dizendo a Filipe: há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava falando acerca do Pai. O teólogo Tyson, ele diz: esta manifestação conquista a submissão da razão. Não a esmaga, mas conquista. Exige a rendição da vontade. Não a coage, mas atrai-a irresistivelmente. A encarnação não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser adorado e uma verdade a ser vivida. E de facto, ao longo da história, principalmente naquilo que há pouco estava falando, no início da história da igreja, da nossa igreja, nós vemos a necessidade de entendermos, de respondermos a esta questão: Jesus, inteiramente Deus, inteiramente homem. E Tyson estava a dizer, um teólogo do século passado, estava a dizer que este é um mistério a ser adorado, uma verdade a ser vivida. E nós podemos experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que os teólogos dizem. Aquilo que o Antigo Testamento, o Novo Testamento está escrito, mas é aquilo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai concretizar na nossa vida, revelando no tempo,
no nosso tempo, no nosso espaço, quem Ele é. E isso é alguma coisa extraordinária que nós podemos apelar para que seja uma realidade. Deus, que sejas real na minha vida. Jesus, que sejas real. Aquilo que nós estávamos a cantar, que o meu coração possa ser teu. Que eu possa ser teu. Então, a resposta vai ser aqui dada à nossa pergunta, para se tornar um fiel sumo sacerdote. Deus tornou-se homem para se tornar um fiel sumo sacerdote. Então Deus fez homem para interceder por nós com compaixão, como sacerdote perfeito que entende as nossas fraquezas. Vejam bem, a necessidade de Deus fazer comunicar daquela forma, nascido naquela manjedoura, com aquela morte indigna, de forma a que a comunicação pudesse ser eficaz. Qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a falha, qualquer que seja a doença, qualquer que seja a situação, a fraqueza, Jesus identifica-se connosco. E Deus, só de identificar connosco em Cristo Jesus, faz com que o caminho esteja aberto, porque Ele foi aquele que deu o primeiro passo, foi aquele que iniciou. Ele identifica-se connosco, na nossa miséria, na nossa fraqueza, sem pecado, identificando-se connosco. Então, Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 e no versículo 15, o escritor aos Hebreus diz: tem depois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firmes a nossa confissão, guardemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E Hebreus continua a dizer, no capítulo 2, versículo 17, pelo que convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Identificação. Deus identifica-se connosco. Deus conhece, Deus sabe, Deus escuta, Deus entende. E esta encarnação do Deus em Jesus Cristo, revelada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus diariamente à nossa vida, torna-se realidade. Para aniquilar o pecado. A encarnação permite que Jesus, como homem sem pecado, destrua o poder do pecado através da sua morte e da sua ressurreição. E em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, diz: porquanto que a lei não podia fazer o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Jesus fez pecado, Jesus tornou-se pecado, o nosso pecado, daqueles que haveriam de nascer e daqueles que já tinham nascido. A Epístola de João, capítulo 3, versículo 5, João está dizendo: sabeis também que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, nós vemos pela palavra que a necessidade de Deus encarnar, de Jesus encarnar, foi para destruir também as obras do diabo. Então Deus encarnou para vencer Satanás e libertar a humanidade do seu domínio. E nós vemos isso pela palavra. 1 de João, no capítulo 3, a segunda parte do versículo 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se há alguma coisa que está a ser construída pelo nosso inimigo, e com certeza que há, então nós precisamos
de ler o texto em que João nos diz que a manifestação de Deus em Cristo Jesus foi para que as obras do diabo pudessem ser destruídas. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 e no versículo 15, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ou para toda a vida. Deus encarnou para nos dar o exemplo de uma vida santa, para ser uma referência. E nós precisamos de referências. Os nossos jovens precisam de ter referências. Os mais velhos precisam de ter referências. Jesus é a nossa referência. E quando nós temos em dúvida o que é que nós haveremos de escolher ou de decidir, nós precisamos da referência. Como é que ele responderia? Como é que ele escolheria? Então 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz-nos: porquanto para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Jesus está no centro, sendo a referência para nós. Foi em função de nós. Foi em função daquilo que nós somos. Por isso não temos que desprezar, desqualificar uns aos outros, desqualificar-nos a nós próprios, mas colocarmos o objeto amado, sendo nós o objeto amado de Deus, na posição que Ele colocou. Mateus capítulo 11, versículo 29, eu queria ir concluindo a mensagem, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E mais do que nunca, a palavra é atual, porque nós continuamos a ser ou a ter a mesma natureza. Continuamos a ter e a ter a mesma necessidade, a sermos os mesmos, carentes de Jesus, carentes de Deus. E para concluir, sintetizando aquilo que foi dito, houve a necessidade de Deus encarnar. E nós vemos em Gênesis, capítulo 3, nós vemos, não de uma forma clara, mas nós vemos Deus a dizer que a falar da solução que ele haveria de concretizar no tempo, depois de Adão e Eva terem desobedecido. Então, na encarnação, Deus fez homem para confirmar as promessas, para revelar-se, para interceder, para aniquilar o pecado, para destruir o mal e para exemplificar a santidade. Foi isso que foi as 6 respostas que a Bíblia nos tem dado. E eu fiz a questão de ir ao Antigo Testamento e também ao Novo Testamento, sabendo que o fio condutor que une todos estes pontos provém de Deus. Então, a necessidade de nós aplicarmos esta verdade na nossa vida diariamente é real. Porque Jesus encarnado é o nosso Salvador e é o nosso Rei. Amém? Pai, obrigado, porque nesta noite nós podemos abrir as nossas Bíblias e percebermos que as respostas a qualquer pergunta nós podemos encontrar na Tua Palavra. E ajuda-nos, Pai, no tempo atual, onde há guerras, há rumor de guerras, há mentira, a verdade e a mentira se confundem de uma forma
quase indistinguível, Pai. Mas nós, nestes últimos momentos, nestes últimos tempos, nós queremos que a Tua revelação, que o Teu Espírito, Pai, possa fazer com que os nossos corações possam se tornar sensíveis à Tua Palavra e percebermos que És o nosso Salvador, és o nosso Rei. Obrigado por aquilo que já tens feito na nossa igreja e que esta igreja, Pai, ela possa, por meio das dificuldades, por meio das questões, por meio das adversidades, encontrar as respostas que tu tens para a mesma, para nós, para a tua igreja. E possamos confiar em cada dia, em cada momento, na dificuldade, na doença, na enfermidade, na impossibilidade, no desemprego, no insucesso, na fraqueza. Nós possamos ouvir a tua voz, estarmos atentos àquilo que a tua palavra diz, estarmos atentos àquilo que o teu Espírito Santo diz. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, meus amados irmãos, os nossos jovens vão dirigir mais uma vez um tempo. Amém.